Boa noite, eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos nesta noite que o Senhor preparou para nós, amém? Irmãos, não percam aquilo que o Senhor fará em nosso meio nesta noite, amém? Creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, irmãos. A irmã a Kézia estava ali ministrando e falou sobre maturidade, e nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos a respeito deste tema, maturidade, amém? Quantos querem ser mais maduros no Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, coloque o seu coração, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos abertos para aquilo que o Senhor tem preparado para você, tem preparado para nós nesta noite, meus irmãos. Creio que esta noite é uma noite de nós andarmos a segunda milha, de nós andarmos e caminharmos mais fundo, irmos além daquilo que nós temos caminhado, amém? Quantos creem que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós, amém? Irmãos, ninguém sai o mesmo após um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que nesta noite tem uma presença especial do Espírito Santo de Deus sobre nós, irmãos. E o Senhor vai atuar no nosso coração, nas nossas mentes, talvez em áreas que estão travadas, talvez em situações que estão paradas, e o Senhor vai ministrar nos nossos corações nesta noite, amém? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, vamos ler aqui a partir do capítulo de número 1, versículo 1, todos encontraram? Amém? Pessoal, se eu colocar aí no slide, eu vou ler na nova versão transformadora, NVT, tá bom? Se tiver um pouco da sua versão, não tem problema, porque o sentido será o mesmo deste texto. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Versículo 3. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas obras. Até aí por enquanto. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo começa escrevendo essa carta. É uma das cartas que Paulo escreve na cadeia, quando ele estava preso. E ele começa escrevendo essa carta na presença de Timóteo, que estava ali com ele. E ele endereça essa carta aos irmãos, aos colossenses da cidade de Colosso. E é interessante que Paulo não foi o fundador, o plantador dessa igreja. Provavelmente, o próprio texto fala mais para frente, foi um irmão chamado Epáfras que funda essa igreja. Mas Paulo havia estado ali naquela região, e o seu ministério influenciou a plantação daquela igreja. Então Paulo, apesar de não conhecer aqueles irmãos pessoalmente, tinha ouvido muito falar a respeito deles, tinha ouvido falar de como era a fé deles, de como era o procedimento deles, de como eles caminhavam. Então é interessante, meus irmãos, que cada um de nós, por onde nós passamos, nós sempre deixamos uma marca. Nós sempre deixamos uma marca, nas pessoas com quem nós nos relacionamos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, na escola, na igreja, por onde nós passamos, nós deixamos uma marca, algo a respeito de nós. Sabe quando alguém fala de uma pessoa, você lembra do fulano de tal? Nossa, essa pessoa era assim, era assado. Nossa, eu conheço esse cara, esse aí era um encrenqueiro, né? Ou então esse cara, olha, esse cara é muito gente boa, nossa, que pena que ele se mudou, foi para longe, era um vizinho muito bom que eu tinha. Nós sempre deixamos uma marca por onde nós passamos. E olha a marca que a igreja dos Colossenses, ela deixa, a marca que chega até Paulo. Paulo não conhecia aquela igreja,
mas ele ouve falar a respeito daquela igreja. Paulo sempre, quando plantava suas igrejas, ele enviava cartas, ele recebia informação das pessoas que estavam naquele local. E olha o que Paulo ouve a respeito dos colossenses. Vamos ver novamente no versículo de número 3. Paulo ele fala que sempre oramos por vocês e damos graças a Deus Pai, Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus, seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Meus irmãos, a marca que os irmãos da igreja de Colosso deixam, que eles deixam para Paulo, meus irmãos, são 3 marcas imprescindíveis naquele que é um seguidor de Jesus. Repare que nós estamos falando aqui de uma igreja que era nova, crentes talvez convertidos há pouco tempo, mas aquela igreja já era marcada por 3 coisas. A primeira delas, pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, cada um de nós, por onde nós passarmos, nós precisamos deixar nas pessoas a marca daquilo que nós cremos. Amém? Daquilo que nós cremos. Meus irmãos, se nós passamos por um lugar e nós passamos de forma imperceptível, ou as pessoas não sabem aquilo que nós cremos, pela forma que nós vivemos ou pelo que nós falamos, algo está errado em nós. Porque aquele que segue a Jesus, ele deixa a marca da fé. Amém? A marca da fé. Paulo recebe essas informações daquela igreja, e aqui Paulo ele fala que ele ora, ele dá graças a Deus a essa igreja. Por quê? Porque era uma igreja que era uma igreja que tinha ali um culto muito animado. Não, é muito bom ter um culto animado, mas não essa é a marca que Paulo elogia naquela igreja. Olha, era uma igreja que era muito generosa, embora Paulo em outros momentos ele fale sobre igrejas generosas. Não, a marca que chega até Paulo, da igreja de Colossos, e que ele fala assim: nós sempre oramos e damos graças a Deus pela fé que vocês têm no Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, a marca do crente em Jesus é aquilo que nós cremos, é a nossa fé. Imagina você ser lembrado por alguém, falar assim: nossa, você lembra do Cleiton? Um homem de fé. Meu irmão, que marca maravilhosa deixar isso na vida de uma pessoa. Olha, trabalhei com tal pessoa um tempo atrás, que homem cheio de fé. Eu falava de uma situação, ele falava que ia orar por mim. Ele impunha a mão sobre mim quando eu estava enfermo, quando alguém estava doente, desempregado por uma situação, e ele orava. Que homem, que mulher de fé. Meus irmãos, a primeira marca da igreja dos Colossenses era uma igreja que cria. Era uma igreja que tinha fé. Uma igreja jovem, meus irmãos, mas que já deixava uma marca por onde ela passava. Amém? Segunda marca que os nossos irmãos colossenses deixaram e que chamou a atenção de Paulo e que ele dava graças a Deus por isso, além da fé, era do seu amor por todo o povo santo. Meus irmãos, que outra marca maravilhosa de se deixar por onde nós passamos. Uma igreja que amava. E é uma palavra que o Senhor Jesus Cristo também disse aos seus discípulos. Ele falou: e vocês serão conhecidos por serem meus discípulos, se amarem uns aos outros. Meus irmãos, e amar, se fosse fácil, não seria um mandamento, não é verdade? Você vê que a Bíblia não fala assim, né? Não dá um mandamento assim, ó, comam bastante, porque a gente já come bastante e não precisa mandar, né? Pelo contrário, a Bíblia fala assim, ó, fala para não ser glutão. Mas a Bíblia nos manda amar. E uma marca que aquela igreja tinha, meus irmãos, era o amor que eles tinham uns pelos outros. Qual é a marca que nós, como crentes, como igreja, nós queremos deixar? Nossa, eu fui numa igreja e olha, muito legal, ali tinha um painel ali que dava para ver as músicas, que legal, olha, eu fui ali, tinha um granito no banheiro, era lindo, nossa, a fachada da igreja era maravilhosa. Meus irmãos, a marca que uma igreja tem que deixar é uma igreja que ama. Amém? Meus irmãos, quando vem aqui alguém pela primeira vez, a pessoa tem que se sentir amada. Meus irmãos, e não é fácil amar. Não é fácil você amar. Amar muitas vezes gera um desconforto, gera algo que a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto. Mas, irmãos, é uma marca maravilhosa para se deixar na vida de alguém, é o amor. Meus irmãos, Jesus, por onde passava, ele se compadecia das pessoas que sofriam, se compadeciam daqueles que não tinham a palavra, se compadeciam daqueles que estavam que eram como ovelhas sem pastor. Jesus sentia compaixão.
meus irmãos, a marca do crente deve ser o amor. Amém? E amar uns aos outros. Meus irmãos, se alguém aqui passar nessa igreja uma vez só, meus irmãos, ela tem que, talvez esteja visitando, passando pela cidade, ela tem que se lembrar, nossa, fui no avivamento bíblico, que povo mais amoroso, que povo que me demonstrava amor. Olha, me ligou durante a semana, quando eu falei que estava com problema, olha, me mandou uma mensagem, me mandou uma oração pelo WhatsApp. Meus irmãos, isso é demonstrar o amor. E a igreja dos Colossenses, apesar de ser uma igreja jovem, era uma igreja que tinha amor uns pelos outros. Amor pelos de dentro, amor pelos de fora. Meus irmãos, a marca do crente no Senhor Jesus Cristo deve ser o amor. Amém? E essa era uma marca da igreja dos Colossenses. Meus irmãos, nós como crentes no Senhor Jesus, quando nós vemos uma situação de sofrimento, uma situação de alguém passando necessidade, meus irmãos, nós precisamos sair do lugar que nós estamos e demonstrar o amor de Jesus sobre aquela pessoa. Amém? A palavra de Deus fala, se o seu irmão tem uma necessidade e você simplesmente fala, olha, vai na paz, meus irmãos, nós estamos pecando, porque o amor nos leva a sair do nosso lugar. Amém? A maior demonstração de todas foi o nosso Senhor Jesus Cristo sair da direita de Deus e viver uma vida como nós, como homem, para nos resgatar. Amém? Sair do seu lugar de glória e viver aqui uma vida de dor e sofrimento, assim como nós passamos, para nos resgatar, para nos salvar. Então, meus irmãos, o amor, ele demanda sairmos do nosso lugar. Amém? Glória a Deus. E essa era uma marca da igreja dos Colossenses. Paulo, ele dá graças a Deus por essa igreja. Pastor Misael, como que será que ele ora ali por nós? Né? Paulo fala aqui, ó, eu sempre lembro de vocês e oro dando graças a Deus. Será que ele ora? Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja aqui é uma igreja como? Como será que o pastor Misael ora nas suas orações? E nós somos as ovelhas que ele pastoreia. Meus irmãos, nós precisamos ser alvos de uma oração como essa. O pastor Misael esteja orando, eu dou graças a Deus, porque é uma igreja que crê, uma igreja que tem fé, uma igreja que ama. Amém? Meus irmãos, é nessa direção que nós precisamos caminhar, seguindo o modelo do nosso Senhor Jesus. Amém? E a terceira marca, que a palavra de Deus nos deixa aqui, quando Paulo fala que ele ora e dá graças a Deus, porque eles têm ouvido falar da fé que eles têm no Senhor Jesus Cristo, do amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Meus irmãos, a terceira marca que Paulo ressalta aqui na igreja dos Colossenses, era uma igreja que tinha esperança. Mas que esperança que ele está falando? Meus irmãos, quando ele fala de uma esperança das coisas que estão reservadas lá no céu, não é somente a esperança que nós devemos ter, que nós temos ali uma morada preparada para nós no céu, mas que nós vivemos, meus irmãos, sabendo que somos peregrinos e viajantes nessa terra. Meus irmãos, a esperança de que nós devemos viver com os valores não dessa terra, mas com os valores do céu. A esperança, meus irmãos, que nós estamos aqui vivendo uma vida, mas que é uma vida passageira. Meus irmãos, a vida daqueles crentes no primeiro século não era uma vida fácil. Era uma vida em que já havia cristãos sendo perseguidos, que já haviam cristãos sendo presos, cristãos sendo martirizados. Meus irmãos, então Paulo fala assim, eu louvo a Deus porque essa igreja dos Colossenses sabe onde colocar o seu coração. O coração daquela igreja não estava nas coisas terrenas, não estava nessa vida, não estava nos valores das coisas deste mundo, mas estava no céu. Na esperança das coisas que estão no céu. Meus irmãos, se nós vivemos uma vida simplesmente aguardando as coisas dessa terra, como Paulo fala, nós somos os mais miseráveis dos homens. Meus irmãos, a vida do crente no Senhor Jesus Cristo é um crente que vive nesta terra, mas com o seu coração na esperança daquilo que está no céu. Amém, meus irmãos? 3 marcas maravilhosas que Paulo agradece a Deus por aquela igreja jovem, mas uma igreja que já tinha compreendido a palavra. Era uma igreja que tinha a fé, esperança e amor. Amém? Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus nos leve nesse sentido. E no final do versículo 4 ele fala, vocês têm essa expectativa
desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas obras. Meus irmãos, a partir do momento que uma pessoa, ela recebe essa palavra, a partir do momento que uma pessoa compreende essa palavra, meus irmãos, ela entra numa caminhada rumo à maturidade em Cristo Jesus. Amém? E é a jornada, meus irmãos, que nós estamos caminhando, e que nessa noite o Senhor Jesus Cristo vai nos levar para dar um passo além. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 6, a palavra do Senhor nos diz assim: agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, até os colossenses, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Meus irmãos, aquela palavra, Paulo falando aqui, era uma igreja jovem, eu ressalto isso, era uma igreja jovem, mas eles compreenderam a palavra, meus irmãos. A palavra entrou no coração, e meus irmãos, a palavra, onde ela chega, ela traz transformação. Amém? Meus irmãos, a palavra chegou naquela igreja, como Paulo fala aqui, e não ficou lá. Ela se propagava por todo o mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus não pode ficar presa, não pode ficar restrita, não pode ficar guardada. Nós somos portadores e devemos levar essa palavra por onde nós andarmos. Amém? Lembra que eu falei que nós devemos deixar sempre uma marca por onde nós passamos? E nós sempre deixamos, pode ser uma marca negativa, uma marca positiva. Meus irmãos, nós devemos deixar a marca do Evangelho aonde nós passamos. E Paulo fala, olha, essa palavra chegou até vocês, mas ela não parou por aí. Ela está atravessando barreiras, está quebrando obstáculos, está indo até os confins da terra. Por quê? Porque Deus tem o propósito que a sua palavra se espalhe. Amém? Meus irmãos, e nós somos portadores dessa palavra. Como o apóstolo Paulo fala, nós somos vasos de barro com um tesouro dentro de nós. Meus irmãos, não guarde esse tesouro para você. Esse tesouro tem que sair da sua casa e ir para a casa do seu vizinho, da sua família, dos seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, por onde nós passarmos, talvez um dia só que você parou e conversou com alguém, num elevador, num consultório médico. Não deixe a palavra guardada, transmita essa palavra, meus irmãos. Amém? Quantas pessoas que nós passamos por elas todos os dias, estão com os corações sedentos, aguardando para que eu e você abramos a nossa boca e falemos desse evangelho que produz transformação. Amém? Meus irmãos, pessoas ao nosso redor, pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, estão aguardando a manifestação da palavra de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, através das nossas vidas. Amém? Versículo de número 7, vamos seguindo no texto. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Então aqui Paulo ele fala novamente que quem falou para aquela igreja a respeito da palavra foi esse irmão chamado de Epáfras. E ele nos contou do amor que o Espírito tinha dado àquela igreja. Como eu falei, irmãos, amar é um mandamento porque não é algo fácil. E nós não devemos buscar fazer simplesmente na força do nosso braço, mas é na força do nosso Deus. Amém? É na força do Espírito Santo que nós amamos. É na força do Espírito Santo que nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam, que nós amamos aqueles que nos odeiam, que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não é na nossa força, meus irmãos, é no poder do Espírito Santo de Deus. Para que os crentes se enchem do poder do Espírito Santo? Para perdoar, para amar, para abençoar aqueles que nos perseguem, que nos amaldiçoam e que nos odeiam. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos entrar num outro momento aqui, desse texto, no versículo 9, e Paulo vai falar mais uma vez a respeito desta igreja. O versículo 9 diz o seguinte: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Meus irmãos, algo que eu acho maravilhoso nas cartas de Paulo era como ele orava pelas igrejas e pelas pessoas. E como as orações de Paulo deixam uma marca de profundidade e maturidade que Paulo tinha.
Às vezes eu percebo as minhas orações, e às vezes acho que eu estou caindo naquele erro que Jesus fala lá em Mateus 6, de se tornar simplesmente uma vã repetição. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, um coração sincero, Ele não rejeita a oração. Não estou falando de palavras bonitas, de palavras rebuscadas, e orar para de alguma forma demonstrar algo, não é isso. Mas, meus irmãos, é de profundidade. Nós cantamos aqui, meus irmãos, quero ir mais fundo. Meus irmãos, o quão profundas são as nossas orações. Você já parou para pensar nisso? Em como eu e você estamos orando? A forma que nós falamos a Deus, o que nós pedimos a Deus. E eu pensando assim, como eu oro às vezes eu oro à noite, quando eu oro com a minha filha e tal, e às vezes eu percebo que eu repito aquela oração bem simples, e talvez eu esteja só ensinando ela, olha, guarda fulano, guarda ciclano, cura uma pessoa que está doente, mas eu preciso passar para ela, meus irmãos, que existe algo mais nas nossas orações, amém? Meus irmãos, desde das crianças até os adultos, novos convertidos e aqueles que já são mais maduros na fé, meus irmãos, as nossas orações, elas precisam ir mais fundo. Elas precisam ir mais fundo. E as nossas orações, elas são um grande sinal de como é a nossa maturidade. Olha como Paulo orava aqui no versículo 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Paulo ele não chega e ora e fala assim, Senhor, livra os colossenses de todos os males. Se há algum enfermo nesta igreja, que eles sejam curados. Paulo orava para que as pessoas fossem curadas. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, mas meus irmãos, não é a prioridade de Paulo. Falava assim, Senhor, abençoa aquela igreja, que seja uma igreja que tenha abundância nas suas finanças. Não é isso que Paulo pede. Senhor, que não haja um desempregado naquela igreja, que não haja um doente. Meus irmãos, a primeira coisa que Paulo pede é que essa igreja, ela tenha o pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Quantos querem aqui pleno conhecimento da vontade de Deus? Amém? Meus irmãos, se nós queremos saber se nós estamos no lugar certo, se nós estamos indo no caminho certo, com as pessoas certas na nossa vida, no ministério que o Senhor entregou para nós, meus irmãos, nós precisamos buscar conhecer plenamente a vontade de Deus. Meus irmãos, será que hoje, que dia é hoje? Dia 7 de julho de 2024, eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem preparado para mim? Será que eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu esteja fazendo? Ou estou simplesmente fazendo isso porque eu estou acostumado, porque eu estou há muito tempo aqui, porque eu não quero me mudar? Meus irmãos, Paulo ora para que aquela igreja tenha pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida deles. Amém? Meus irmãos, essa é a oração de Paulo. Meus irmãos, o que eu e você estamos pedindo pelas nossas vidas e pela vida dos nossos irmãos? Eu vou confessar que muitas e muitas vezes a minha oração não é que pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Simplesmente, Senhor, abençoa minha família, minha irmã, meus irmãos na igreja, abençoa meu trabalho, que seja um dia bom de trabalho, abençoa o alimento, olha que nunca falte nosso lar. Meus irmãos, nós precisamos ir mais fundo. Amém? Nós precisamos ir além. Meus irmãos, o desejo de Deus é que nós sejamos crentes maduros, crentes que caminhem, crentes que não parem, crentes que vão além, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo andava dessa forma. Amém? Teve um momento que Jesus estava ali numa cidade, e ele passou naquela cidade orando e expulsando demônios e curando os enfermos, e muita gente desejava a presença de Jesus, mas Jesus falou assim, não, agora eu preciso ir para outras cidades, porque outras pessoas precisam ouvir a respeito de mim. Muitas pessoas talvez ainda queriam ouvir falar de Jesus, mas já era tempo dele mudar, de ir para outro lugar. Meus irmãos, talvez é tempo de nós estarmos servindo num outro ministério da igreja, talvez é tempo de nós começarmos uma iniciativa, um plano que estava no nosso coração há muito tempo, e nós não tiramos do papel, não tiramos da mente. Talvez seja tempo de você começar uma célula na sua casa,
tempo de fazer algo. Mas, meus irmãos, nós só saberemos isso se nós buscarmos termos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? É o que Paulo pede. Olha assim, a igreja de Colosso precisa ir além. Eles precisam conhecer a vontade de Deus. Meus irmãos, é isso que o Senhor nos chama a fazer. Então ele fala, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, os crentes maduros têm discernimento das coisas espirituais. Amém? Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós não tomamos decisões erradas na nossa vida, por falta de sabedoria, por falta de compreendermos as questões espirituais. Você já parou para pensar, de repente você passou 1 ano, 2 anos, você olha para trás e você fala, nossa, como que eu entrei nessa barca furada? Aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Aonde eu estava com a cabeça quando eu entrei nesse negócio? Quando eu me relacionei com essa pessoa? Aonde eu estava? Meus irmãos, quantas e quantas vezes isso é falta de sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar, mas, meus irmãos, nós precisamos pedir ao nosso Deus sabedoria e entendimento das coisas espirituais. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus constantemente está falando com a gente, amém? Constantemente está falando com a gente, e nós precisamos ter os nossos ouvidos e olhos abertos para aquilo que o Senhor vai falar. A primeira vez que eu fui para a Ásia Central, e muitas vezes o Espírito Santo ele vai nos falar, mas não é para nos livrar, mas é só para nos avisar. E um pastor, ele estava contando um testemunho, chamava pastor Yusif, e ele contava que uma vez ele estava indo para o país vizinho, ali, e ele estava com mais 2 outros pastores, que eles iam ministrar, e era um lugar que tinha um certo perigo. E o Espírito Santo falou para ele assim, falou, Yusif, você vai ser preso lá, mas não avisa os que estão com você, porque se você avisar eles vão desistir. Então ele foi lá, estavam ministrando numa casa, e no momento que eles estavam ministrando, apareceu ali a polícia local e prendeu eles, foram presos, e ficaram lá um tempo. Teve até a organização que ele trabalhava, teve que entrar numa ação na justiça, no escritório internacional, porque ele estava preso ali por perseguição religiosa. Mas lá naquela cadeia, meus irmãos, foi onde ele pôde evangelizar guardas que estavam presos naquele lugar, que estavam ali cuidando dos detentos. Ele pôde evangelizar, e, meus irmãos, ele só pôde fazer aquilo porque ele deu ouvidos à voz do Espírito Santo. Amém? E ele conta que até o guarda falava assim, olha, eu ouvi você falando com os outros presos aqui, vem aqui nesse canto que não tem câmera e me fala aquilo que você estava falando para eles. Meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus dando a direção. Amém? Meus irmãos, e nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, às vezes nós insistimos e damos murro em ponta de faca em várias circunstâncias na nossa vida, porque nós não estamos tendo sabedoria e entendimento espiritual. Quantas e quantas decisões erradas na nossa vida, meus irmãos, nós tomamos porque nós não pedimos a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me faz entender as coisas espirituais. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa entender a sua vontade para a minha vida. Talvez se aquele pastor Yusif ele não tivesse dado ouvidos à voz do Espírito Santo, ele ia chegar naquela prisão, ia ficar revoltado, falar, Deus, como o Senhor me deixou chegar até aqui, eu não poderia, Senhor, estava pregando a sua palavra e fui preso. Mas, meus irmãos, ele sabia que ele estava ali para cumprir o propósito de Deus, amém? Então, se ele souber, ele sabendo, meus irmãos, ele pôde enfrentar aquela situação com o coração de uma outra forma. Algumas vezes nós passamos por circunstâncias na nossa vida, e nós achamos, Senhor, acho que eu estou debaixo de maldição, Senhor, eu estou em pecado, alguém está com o olho gordo para cima de mim, e fica com essas ideias, mas, irmãos, às vezes é propósito do Senhor que a gente passe por aquela circunstância, e o Senhor não vai nos livrar até que a gente cumpra aquele propósito. E se nós estivermos com os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos,
se nós estivermos conhecendo, tendo pleno conhecimento da vontade de Deus, vivendo com sabedoria, com entendimento espiritual, com maturidade, meus irmãos, nós vamos saber enfrentar aquela situação de uma forma completamente diferente. Amém? Então, quando você olhar para aquilo que você está passando, busque da parte do Senhor. Senhor, eu estou no lugar que o Senhor quer que eu esteja? Talvez seja uma circunstância difícil, mas meus irmãos, se for o lugar que o Senhor quer que você esteja, deixe o seu coração em paz. Amém? Como nós cantamos aqui, na tempestade Ele está conosco. E Ele não está aflito não. Ele está dormindo lá no barco, tranquilamente, passando na tempestade, porque no barco que Jesus está, nós não precisamos temer. Amém? Glória a Deus. Vamos seguindo aqui. Versículo de número 10. Então Paulo fala, olha, eu oro para que essa igreja tenha conhecimento, pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, entendimento espiritual. O que acontece com quem tem essas três coisas? Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer cada vez mais a Deus. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam, que sejam cheios de alegria. Meus irmãos, olha, aquelas três coisas que Paulo pede, pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual, ele nos leva a outras coisas. Repare como a caminhada com Cristo, meus irmãos, a caminhada com Jesus, ela é algo que nós vamos crescendo, evoluindo, nos fortalecendo, nós não paramos no mesmo lugar. Se você está a criança está lá na escola, olha, tem o primeiro ano, o segundo, vai indo, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado. Na nossa vida acadêmica, a gente vai passando ano após ano. Meus irmãos, na nossa vida espiritual, da mesma forma, nós precisamos progredir, prosseguir, caminhar, ir além, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa, quando Jesus ele estava ali sendo crucificado, os 12 discípulos de Jesus, ele tirou Judas, os 11 discípulos, todos fugiram, ficou ali João, que ficou mais perto. Então todos aqueles homens que quando estavam ali com Jesus, naquele primeiro momento, eram bem corajosos, viam os milagres acontecendo, uma hora ou outra estavam brigando para ver quem ia ficar ali à direita do Pai. Quando Jesus foi crucificado, a maioria deles se foi. Mas depois esses mesmos homens, irmãos, eles levaram o evangelho por todo o mundo. A história diz que muitos foram martirizados. E eles tanto espalharam essas boas novas, que nós estamos aqui hoje. Meus irmãos, isso é o quê? É maturidade. Aqueles homens que no primeiro momento eles temeram e fraquejaram, depois eles foram até as últimas consequências para seguir Jesus. Meus irmãos, então o Senhor Jesus Cristo, o que Ele quer de mim e de você, é que a gente vá além, é que a gente prossiga, é que eu e você sejamos maduros, meus irmãos. Não se conforme com a situação que eu e você estamos hoje. Meus irmãos, eu não posso me conformar se o Rafael de hoje for o mesmo do Rafael de um ano atrás. Eu tenho que ser um homem com mais fé, eu tenho que ser um homem mais ousado, eu tenho que ser um pai melhor, um marido melhor, tenho que ser uma esposa melhor, um filho, um crente, um pastor, um presbítero, um diácono, um professor. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos chama para caminhar. Não aceite se você acha que a estagnação faz parte da sua vida espiritual, porque não faz parte. Com certeza há certos momentos que a nossa vida parece aquela areia movediça, que você não sai do lugar e parece que está tropeçando e afundando, mas meus irmãos, não deixe de caminhar, não deixe de lutar, não na sua força, na força do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, quando ele fala aqui, daquelas três coisas que ele pede, pleno conhecimento da vontade, sabedoria e entendimento, ele vai nos gerar, viver uma vida de modo a honrar e agradar ao Senhor. Ou seja, se nós não conhecermos a vontade de Deus para nós, se nós não formos pessoas sábias, se nós não tivermos entendimento espiritual, nós não viveremos uma vida digna do Senhor. Meus irmãos, não adianta, aqui em Colossenses, é bem interessante, no final do capítulo 2 ou 3, ele fala que tem algumas coisas
que são apenas regras que muitas vezes têm aparência de piedade, mas elas não levam a nossa vida espiritual ao mais profundo. Ele fala, não toque, não faça, não coma, não isso, não aquilo. Meus irmãos, a vida espiritual com Jesus não é uma vida de regras, meus irmãos. É uma vida de intimidade. Amém? É uma vida de conhecer a Deus. Do quanto eu e você conhecemos a Deus. Meus irmãos, isso é uma vida espiritual. E não uma vida, olha pastor, será que eu posso vir para a igreja assim, de chinelo? Será que é pecado, não é? Meus irmãos, nós temos que passar dessa fase. Meus irmãos, nós temos que viver uma vida andando com o Senhor Jesus, amém? Uma vida de caminhar com Ele. Meus irmãos, é hora de ir além na nossa vida espiritual, na nossa maturidade. Então Paulo fala assim, olha, a partir do momento que vocês têm pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual, vocês viverão uma vida que sempre honra e agrada ao Senhor, amém? Não é uma vida que você não vai mais pecar, não é uma vida infalível, meus irmãos, que isso não existe, mas é uma vida que se eu e você tropeçarmos, a gente sabe que precisamos dobrar o nosso joelho, pedir perdão e levantar e continuar caminhando, meus irmãos, isso é maturidade. Quando nós vemos a palavra de Deus, falando sobre o rei Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, não era porque era um guerreiro muito valente, não era porque era um homem que nunca perdeu nenhuma batalha, e ele realmente não perdeu, não é porque ele tinha ali muitas riquezas, mas meus irmãos, era um homem que quando ele pecou, e ele pecou feio, meus irmãos, ele foi lá e quebrantou o coração na presença do Senhor Jesus, amém? Ao contrário de Saul, que quando pecou era um homem obstinado, e era um homem que estava com seus olhos fechados e vendados, e não conseguia enxergar espiritualmente. Davi, quando ele percebeu a gravidade do pecado que ele tinha cometido, meus irmãos, ele não veio com desculpa, ele não veio procurando mudar de assunto, ele derramou o coração dele lá no Salmo 51, e falou, tem misericórdia de mim, ó Deus, perdoa e me limpa, e traz alegria de volta ao meu coração. Meus irmãos, a marca do crente maduro não é o crente que não peca, mas é o crente que quando peca se arrepende, amém? Nós, meus irmãos, uma marca do crente não é aquela pessoa que não falha. Meus irmãos, quando ele falha e peca com o seu irmão, você chega lá e fala assim, irmão, me perdoa. Parece que é algo assim, nossa, grandioso, mas é algo simples, mas o simples e óbvio precisa ser dito a nós constantemente, amém? Olha, eu pequei com a minha esposa, com o meu marido, com o meu pastor, com um crente aqui da igreja, com um colega de trabalho. Meu irmão, me perdoa que eu pequei contra você. Meus irmãos, essa é a marca do crente maduro, amém? Então Paulo fala que eles viveriam uma vida digna do Senhor Jesus, no versículo 10, dando todo tipo de bom fruto. Meus irmãos, o crente, ele precisa caminhar dando fruto, amém? Frutificando. Meus irmãos, o Senhor Jesus chama cada um de nós a darmos fruto. Lá em João capítulo 15, fala que Jesus, ele é a videira, nós somos os ramos. Meus irmãos, e o ramo é chamado a dar fruto, amém? Eu e você somos chamados a dar frutos, frutos como marido, como esposa, como pais, como filhos, como crentes, como trabalhadores. Meus irmãos, nós precisamos de dar fruto. Fruto não é simplesmente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos, amém? Você dar fruto como irmão em Cristo de alguém, é você ser um parceiro, uma parceira para o seu irmão que está no momento de fragilidade, é você dar um bom conselho, é você chamar alguém que está ali caído e ajudar a levantar. Meus irmãos, nós precisamos dar fruto. E tem um salmo que ele fala, que até os mais velhos, até na velhice, nós daremos frutos, e os frutos serão viçosos, os frutos serão bons. Estou olhando aqui a mãe do pastor Misael, né? Não vou revelar a idade dela, mas vou falar que está perto dos 90, né, irmã Nair? Meus irmãos, olha, outro dia ela me mostrou ali o livro que ela escreveu, com 90 anos, congregando, orando, intercedendo. Meus irmãos, o Senhor Jesus me chamou e te chamou a dar fruto, amém? Meus irmãos, o Senhor Jesus chamou as crianças que estão lá em cima a darem fruto, chamou os adolescentes dessa igreja a darem fruto, os jovens dessa igreja a dar fruto, os casais dessa igreja a dar fruto, os idosos dessa igreja a dar fruto. Meus irmãos, o crente deve frutificar, amém?
Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque nós estamos ligados em Jesus. Meus irmãos, quem está ligado em Jesus, quem se alimenta da videira, deve dar fruto constantemente. Amém? Em alguns momentos a gente vai passar por aquela poda, que é muitas vezes dolorosa, é um processo difícil, mas a poda, a correção que o Senhor Jesus tem para nós, é para que a gente dê mais fruto ainda. Amém? Quantos querem frutificar? Amém? Glória a Deus. Então Ele chama a nós a vivermos uma vida digna do Senhor, a darmos fruto, e no final do versículo 10, aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Meus irmãos, o desejo do coração do crente, que está ligado em Jesus, é conhecer a Deus cada vez mais. Meus irmãos, quando a gente canta aqui, quero ir mais fundo, meus irmãos, é desejar. Meus irmãos, o que eu e você estamos desejando? Onde está o desejo do meu e do seu coração? Lá no Salmo de número 34, ele fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando às vezes a gente lê esse Salmo, se você não prestar muita atenção, você fala, nossa, então eu vou obedecer, Senhor, porque eu quero tanta coisa, Jesus. Olha, eu queria trocar de carro, eu queria trocar de casa, né? Eu sou solteiro, eu queria arrumar um namorado, uma namorada. Jesus, eu quero ter um filho. Jesus, eu queria viajar o mundo. Meus irmãos, não é isso que esse Salmo está falando. Ele fala, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, porque quem se agrada de Deus, o desejo do coração daquela pessoa é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Meus irmãos, o coração do crente em Jesus precisa estar sedento da presença dEle, amém? E é uma tecla que eu bato muito para mim mesmo, do quanto que eu me satisfaço com determinadas coisas, né? O quanto meu coração se alegra com algumas coisas, ou anseia por alguma coisa. Quando eu falo aqui, eu sempre lembro que eu gosto muito de futebol, né? Então você chega ali quarta-feira à noite, botou as crianças para dormir, e fala, nossa, agora eu vou relaxar, assistir um joguinho, né? Assistir um joguinho, de preferência se o time ganhar. Essa quarta-feira o meu time ganhou, foi uma bênção, glória a Deus, né? Aí você espera por aquele momento de relaxar. E aí, quando chega na hora de ler a Bíblia, você fala, deixa eu ler aqui um salmo aí, 5 minutinhos, Senhor abençoa a minha família, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu falo isso, e eu falo de uma forma que descontraída, mas muitas vezes é um sinal de que o meu coração, ele não está com o desejo que ele deveria estar. Às vezes o meu coração, ele anseia por esse momento de descansar, que é importante, descansar. A Bíblia fala sobre descanso, descansar o corpo, descansar a mente. Mas, meus irmãos, às vezes a nossa alma ele só está ansiando por essas coisas naturais. Nossa, eu não vejo a hora de chegar no final do ano as minhas férias e poder viajar. Nossa, eu não vejo a hora de chegar a isso e poder, ir no shopping, né, e poder dar uma passeada e descansar. Isso é muito bom. Não vejo a hora disso, não vejo a hora daquilo. Mas, meus irmãos, o meu e o seu coração também não vê a hora de ajoelharmos diante do Senhor e orarmos. De chegar assim, nossa, eu vou ajoelhar e eu vou ficar aqui com a palavra de Deus e vou orar e vou me deleitar com isso. E vou desfrutar desse momento. Meus irmãos, às vezes o nosso coração, ele está tão disperso que ele não se deleita mais nas coisas espirituais. Amém? Como eu falei, olha, não tenho problema de assistir ali um joguinho de futebol, de sair para passear com a família, isso é uma bênção, de assistir um filme que você gosta, mas, meus irmãos, o coração do crente em Jesus, ele precisa se deleitar na presença dEle, amém? Ele precisa desfrutar. Meus irmãos, o momento de andar com Jesus, de quando nós paramos para ter um momento de oração, de palavra, precisa ser um deleite, meus irmãos. Muitas vezes vai acontecer de ser uma luta de chegar na palavra de Deus, de ser uma luta abrir a Bíblia, de ser uma luta para ler a Bíblia, para orar. E, meus irmãos, nós temos que, o crente maduro, ele vai ultrapassar esse momento da luta e vai chegar no momento do deleite. Em que você vai falar, nossa, eu não vi a hora de poder botar as crianças para dormir, e agora está eu com a palavra do Senhor, orar e ver aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? O Salmo 119 fala que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Meus irmãos, se o nosso coração estiver em Jesus, nós vamos desfrutar da presença dEle. Amém? E Paulo fala para essa igreja dos Colossenses, olha, vocês tendo conhecimento da vontade de Deus,
vocês tendo sabedoria, vocês tendo entendimento espiritual, vocês viverão uma vida digna do Senhor, vocês darão fruto, e vocês irão além, vocês estarão desejosos de conhecer cada vez mais a Deus, amém? E aí no versículo 11, ele continua dizendo, e oramos também, Paulo continua orando, olha a oração de Paulo, oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam e que sejam cheios de alegria. Então Paulo continua orando, meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos com o poder da glória de Deus. Meus irmãos, tudo isso que nós estamos lendo aqui, não é algo que nós devemos buscar na nossa força, na força do nosso braço. Não, então eu vou acordar de madrugada, e vou orar, e vou jejuar, e eu vou fazer isso, eu vou em todos os cultos da igreja. Será uma bênção se você fizer, mas não é o fazer ou deixar de fazer que vai nos levar a isso, meus irmãos. É a graça de Deus, amém? É o poder de Deus. E esse poder, meus irmãos, ele fala que nós sejamos fortalecidos para que tenhamos toda a perseverança e paciência de que necessitam. Meus irmãos, o crente em Jesus, ele precisa e vai precisar sempre de paciência e perseverança na sua caminhada, amém? Paciência, meus irmãos, para lidar com circunstâncias na nossa vida, paciência para lidar com pessoas na nossa vida. Meus irmãos, quantas e quantas vezes a gente quer resolver as coisas na nossa vida instantaneamente? E muitas circunstâncias na nossa vida, elas não vão se resolver instantaneamente. Meus irmãos, o Senhor Jesus quer gerar em nós essa paciência, essa perseverança, que é uma marca do crente maduro. Meus irmãos, o crente maduro não fica ali, Senhor, quando vai acabar essa luta? Senhor, eu não aguento mais, Senhor isso, Senhor aquilo. Apesar do Senhor entender quando a gente faz orações, quando estamos passando por um momento de sofrimento, meus irmãos, o crente maduro não vai ficar murmurando. Ele vai compreender que o Senhor está te levando além, mesmo numa situação extrema. Amém? A gente cantou aqui, meus irmãos, o que a gente canta é muito importante, porque o que a gente canta é algo que nós estamos falando e declarando e que entra no nosso coração. Meus irmãos, se nós estivermos na tempestade, precisamos de paciência e perseverança. Se nós queremos ir além, meus irmãos, nós precisamos de paciência e perseverança. Meus irmãos, lá em João capítulo 17, quando Jesus ele faz a sua oração lá no Getsêmani, e que ele estava ali chorando da presença do Pai, ele fala, Pai, que ele não estava numa situação de angústia, ele fala, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Meus irmãos, e a nossa oração tem que ser essa que Jesus fez. Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Senhor, eu estou passando por essa aflição, eu não aguento mais. Mas se o Senhor quer que eu permaneça aqui, que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? E aí ele fala que sejam cheios de alegria e sempre deem graças a Deus, o Pai. Ele os capacitou a participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Meus irmãos, agora para nós já encerrarmos, vamos ali para o versículo de número 28, em que Paulo ele fala nesse capítulo inteiro da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E tudo que nós estamos aqui, meus irmãos, ele é feito quando nós estamos ligados em Cristo, pela força que Cristo nos dá, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder e porque Ele é poderoso, como nós cantamos, vitorioso Ele é sobre todas as coisas. Então Paulo ele conclui nessa parte dizendo, portanto proclamamos a Cristo, versículo 28, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria. Para que Paulo estava ensinando Jesus? Para que ele estava advertindo? Para que ele estava ensinando com sabedoria? Para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua em mim. Meus irmãos, nós anunciamos a Cristo, nós ensinamos a Cristo, ensinamos para as crianças, ensinamos para os adolescentes, para os jovens, para os casais, para os idosos, nós buscamos a presença de Cristo, meus irmãos, para que nós sejamos apresentados como crentes maduros em Cristo, amém? Como crentes que vão além. Meus irmãos, esta é uma noite de você ir além na presença do Senhor. Meus irmãos, hoje é uma noite de você clamar ao Senhor, Senhor, tira o embaraço da minha vida.
Meus irmãos, o crente maduro, ele olha um embaraço e ele começa a tirar do caminho. Ele vê uma pedra que vai ali te fazer tropeçar e ele foge dessa pedra. Meus irmãos, o crente maduro, ele vê uma distração no coração e ele foge dessa distração, porque aquela distração não está atrapalhando da presença de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está chamando a mim e a você nesta noite, a sermos crentes maduros, meus irmãos. A sermos crentes que têm a marca da fé, da esperança e do amor. Meus irmãos, há crentes que deixam uma marca nas pessoas por onde passam. E as pessoas vão lembrar de você por ser uma pessoa que é crente em Jesus. Uma pessoa que ama, uma pessoa que não vive de acordo com os valores deste mundo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está chamando a mim e a você nessa noite, para quando nós orarmos, meus irmãos, nós sairmos do lugar comum e nós clamarmos: Senhor, me dá pleno conhecimento da sua vontade. Senhor, me dá sabedoria que vem do alto, como fala lá em Tiago. Senhor, me dá entendimento das coisas espirituais. Meus irmãos, se nós somos homens e mulheres espirituais, vivamos como homens e mulheres espirituais em Cristo Jesus. Meus irmãos, sermos maduros não é uma lista de regras, do que podemos ou não podemos fazer, porque a Bíblia fala que uma lista de regras não produz piedade. Uma lista de regras não produz santidade. O que produz piedade e santidade é uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Amém? E é nesta noite, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele quer nos levar além. Amém?